The Family Department of the General Conference invites you to the first European Virtual Conference, Families with Jesus. We're waiting for you. Die Familienabteilung der Generalkonferenz lädt dich herzlich zum ersten virtuellen Europäischen Kongress ein mit dem Thema Familien für Jesus. Wir freuen uns auf dich! A generálkonferencia családi osztálya meghívja Önt. Az első európai virtuális kongresszusra. Családok Jézussal. Várjuk Önt! Семейният отдел на Генералната конференция Виканин на първата европейска виртуална конференция. Семейство с Исусом. Чакаме! Il Dipartimento di Famiglia della Conferenza Generale è lieto di invitarvi al primo congresso virtuale europeo La famiglia con Gesù. Vi aspettiamo! Dział Rodziny Generalnej Konferencji zaprasza Was na pierwszą europejską wirtualną konferencję Rodziny z Jezusem. Czekamy na Ciebie! Departamentul Familiei al Conferinței Generale vă invită la primul congres virtual european Familia cu Isus. Vă așteptăm! Семейный отдел Генеральной конференции приглашает на первую европейскую виртуальную конференцию «Семья с Иисусом». Приходи, мы ждем тебя. El Departamento de Familia de la Asociación General te invita al primer Congreso Virtual Europeo. Familias con Jesús. Te esperamos! O Departamento de Família da Conferência Geral te convida ao primeiro Congresso Virtual Europeu. Famílias com Jesus. Te esperamos! Olá, meus queridos irmãos, famílias do mundo inteiro, do nosso querido Brasil. Sejam bem-vindos a uma noite mais de temas especiais preparada para você. Quem fala para você é Loida e bem-vindo a este lindo Congresso de Família, Efatá, Famílias com Jesus. Boa noite, queridos irmãos, queridas famílias. Mi nombre es José Castro y hoy nos estaremos junto con mi esposa animando esta programação de hoje, sexta-feira. Assim que, uma vez mais, seja você bem-vinda e também bem-vindo. Vamos a começar esta programação de hoje e nós temos uma primeira participação especial, um louvor, um canto, música. E vamos a convidar a família Solarzi, desde Ucrânia, desde Europa. Temos nossos representantes também lá. Assim que vamos escutar este hermoso louvor.
irmãos de Ucrânia por esse hermoso louvor dedicado a nosso Deus. Mas continuamos com os louvores. Agora, desde nosso vecino país de Argentina, temos aqui a participação especial de nossa querida Verônica Nievas, que ela também quer fazer presente seu louvor a nosso Pai Celestial nesta noite. Bom, agradecemos a participación de nuestra irmã desde Argentina con este lindo louvor. A continuação, vamos a hacer uma oração. Nós temos que começar sempre em comunicação com Deus. Mas antes de nós fazer a oração, convido a cada um de vocês a que, desde seu lado, desde onde você está, possa também acompanhar-me com esta oração. Querido Pai que está no céu, estamos en esta noite agradecidos contigo pela oportunidade que nos das de participar de uma noite mais de conferência, uma noite mais de estudo. Pedimos, Senhor, que tu possas abençoar esta programação de princípio ao fim e que cada canto, cada estudo, cada tema possa ser de bênção para os ouvintes. O Pai, perdoa nossos pecados e também fica conosco nesta programação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuamos então com a programação de hoje e para esta noite temos um tema muito especial para vocês. Pai da casa, cabeça do lar. Temos a nosso querido pastor Rosas Calderón de nosso querido país, Peru. Ele traz para nós um tema muito importante: identidade do homem em seu papel. Não pode perder e compartilhe já essa programação desde seu lar.
Saudações a todos meus irmãos no Senhor, da divisão europeia, do Brasil e de outros continentes que nos escutam. Hoje eu quero convidá-los a estudar sobre um tema tão importante para o nosso tempo, que é a identidade do homem em seu papel. O papel do homem na família é um tema com grande significado, um tema sublime, e antigamente nos acostumávamos a escutar: a mãe está ao comando da casa e o pai trabalha para sustentar a família. E claro, era uma realidade que não podia ser negada, mas ao longo dos anos essa paisagem foi mudando. Eu quero deixar bem claro que eu não pretendo nesta mensagem tocar extremos machistas ou feministas. O propósito que eu busco aqui é entender que, como maridos ou esposos, o nosso papel e representação no lar é indispensável para o matrimônio, fundamental no plano de Deus e na construção da família. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus, no princípio, nos criou diferentes. Por isso, em Gênesis 1:27 diz: "E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." Deus estabeleceu o matrimônio entre um homem e uma mulher, seres diferentes, diferentes sexos, papéis e funções diferentes. Deus, ele celebrou o primeiro casamento, assim que a instituição tem como seu originador o Criador do Universo. Venerado seja o matrimônio, está em Hebreus 13:4. E foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem, e é uma das duas instituições que depois da queda Adão trouxe consigo antes de sair das portas do paraíso. E quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. Eu quero neste momento fazer uma pergunta para vocês, que é: o que significa ser criado à imagem de Deus, homem e mulher? Mas para saber isso, nós temos que pedir a palavra de Deus, temos que perguntar a palavra do Senhor, que ela nos diga, que ela nos responda. Quem é Deus? O apóstolo João nos dá a resposta, que está em 1 João, capítulo 4 e versículo 8, onde ele nos responde que Deus é amor. Esta afirmação é maravilhosa e significa que o nosso casamento deve ser baseado nesse grande princípio que é o amor. E quando este princípio está em nossos casamentos, eles serão casamentos estáveis e casamentos também felizes. Outra dúvida a pergunta é: a quem Deus criou primeiro? Logicamente criou ao homem e deu a ele a responsabilidade de ser a cabeça do casamento. E o que Deus estabeleceu como princípio para o homem está ali em Gênesis 2:18, bem claro. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só, e falei uma ajudadora idônea para ele. É aqui que Deus estabelece papéis tanto para o homem quanto para a mulher dentro do casamento. O homem nunca deve dizer: eu sou o machão da casa, eu sou o que mando aqui. Deus disse bem claro que o homem não deve ficar sozinho. Nas decisões domésticas, você tem que ter ao seu lado a sua esposa como complemento, porque se o homem faz determinações individuais, tem um risco bem grande de fracasso. E toda decisão, ela deve ser tomada em comum acordo com os dois, após uma coordenação. Quando tudo na casa é coordenado, quando tudo se faz juntos, as coisas vão bem. Decidir onde viver, decidir onde estar, quantos filhos vão ter e outras coisas. E convido vocês a escutar sobre os papéis do homem como esposo. E ser cabeça é o primeiro papel do homem, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo, diz Efésios 5:23. E o primeiro papel do marido é ser cabeça da sua esposa. Isso significa que Deus, ele vai encomendar ao marido a ter liderança do seu cônjuge. Assim como Cristo, que é a cabeça da igreja, ser cabeça não significa ser chefe ou machista, mas sim ter um compromisso de administrar. E é por isso que ele tem ao seu lado a sua esposa, que o ajuda, que lhe dá opiniões, para que ele possa administrar dessa forma o seu lar. E Deus, ele deu sabedoria ao homem para desempenhar esse papel.
O marido, ele deve ser um guia espiritual, mas hoje esse papel tem sido investido. Em todos os lugares, tem igrejas cheias de mulheres que são vistas. E, meus irmãos, é responsabilidade do homem, principalmente, motivar a sua família e aceitar ao Senhor. Em casa, o esposo deve ser o personagem central e ele vai inspirar a amar a Deus, promover os cultos matutinos e vespertinos e frequentar também o templo de Deus. E Cristo é cabeça do homem, portanto, o marido deve procurar na companhia de sua família a comunhão com ele. Está em 1 Coríntios 11:3, diz o apóstolo Paulo. Ser cabeça do lar não é sinônimo de ser autoritário. Ser o líder do lar, isso envolve estar submetido a Cristo e aprender com Ele todos os dias. Ser cabeça da família não significa ordenar a esposa que nos sirva tudo o que quisermos. Ser cabeça da família é tomar a iniciativa de servir. E a palavra de Deus, ela nos diz que Cristo, sendo nossa cabeça, Ele nos dá a salvação. Que este é o maior serviço demonstrado. Seguindo o exemplo do serviço do Redentor do mundo, o marido deve demonstrar sua liderança, servindo a sua esposa, cuidando dela, provendo o que ela necessite e amando-a. E essa responsabilidade do marido, ela nunca pode ser delegada a outra pessoa. Se isso acontecer, isso pode incorrer em um perigo desastroso. E por mais que o marido talvez tenha muitas ocupações, ele deve dar o seu tempo a si mesmo e priorizar esse papel. Ele não deve dizer, eu tenho outras coisas importantes para fazer. Porque fugir do seu papel, de ser cabeça do lar, isso vai levar a resultados terríveis. O marido, ele tem que estar atento às necessidades da sua esposa. Ou seja, ele deve ser sábio, como aconselha o apóstolo Pedro. Diz assim, igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil, que está em 1 Pedro 3,7. E o marido, em sua liderança, ele deve ser sábio para viver em harmonia com a sua esposa, e isso não significa que as mulheres são complicadas para viver, não, mas que Deus deu ao homem essa virtude e essa habilidade de conhecer sua esposa e tratar ela como tal. Vamos olhar o conceito de sabedoria para ver. A sabedoria, entre outras coisas, é a capacidade de estabelecer metas perfeitas e alcançá-las por meio de perfeitos eficazes. A sabedoria é capaz de ver o fim desde o princípio. Então, não há necessidade de adivinhar ou supor. A sabedoria vê tudo em sua dimensão real, tudo em relação a um todo, e assim ser capaz de trabalhar para os objetivos pré-determinados com perfeita precisão. E as esposas, elas são diferentes dos esposos. Por exemplo, quando uma esposa ela quer algo, ela costuma dizer com dicas indiretas. E eu vou contar para vocês uma situação. Aconteceu com um missionário. Ele me contou que em uma certa ocasião ele viajava com a sua esposa de Arequipa, Peru, até Juliaca. E às 6 horas de viagem, o ônibus chegou para uma parada. Parou ali onde vendiam comida, essas coisas. E ali ofereciam milho assados. E naquele momento a esposa chega para ele e diz, meu amor, olha que gostosos parecem aqueles milho assados. E o esposo respondeu, sim, meu amor, parece bem gostoso. Mas não falaram mais nada, nem comentaram mais nada. Então passou algum minuto, o ônibus continuou a viagem. E então, depois de alguns minutos, a esposa começou a chorar. E o marido, ele ficou preocupado, perguntou o que aconteceu, filha? Você está sentindo alguma coisa? E ela responde, eu pedi para você me comprar milho e você não quis. E o esposo disse, mas filha, você não disse para comprar. Você disse que pareciam gostosos. Eu tentei confortar ela, eu disse que em outro momento é só ela dizer mais diretamente, mais de forma direta. Mas na maioria das vezes é interessante que as mulheres são assim. Quando elas querem pedir um sapato ou qualquer outra coisa, elas nunca vão pedir diretamente. E é por isso que, para que isso não possa acontecer, o homem tem que ser inteligente. É melhor perguntar à esposa o que você precisa. Ou nesse caso, talvez, juntar e dar uma certa quantidade de dinheiro para as necessidades também da sua esposa. O marido, ele tem que ser sábio para enfrentar aí as mudanças hormonais também da esposa.
Não, o tempo todo a mulher vai estar jovem. Quando não se entende, é quando vem aí os sérios problemas na relação. Em algum momento elas são jovens e não têm filhos, mas logo chegam os filhos e o caráter vai mudar. E quando chega aos 40 e 45 anos, elas vão passar por uma série de mudanças por causa da menopausa. E passa talvez ali por um desequilíbrio hormonal que afeta muitos e muitos aspectos da sua vida pessoal. E se a mulher, ela não chorava antes, agora ela vai chorar por qualquer coisa. Muitos esposos, eles não têm essa sabedoria vinda do Pai Celestial e vão se cansar e se separam. E é por isso mesmo que na igreja, hoje, há esse grande problema que a maioria da separação dos lares é com a idade de 40 a 50 anos. E vamos escutar aqui o conselho inspirado da irmã Ellen White. Diz assim: mas não era o desígnio de Deus que os maridos dominassem como a cabeça do lar. Quando eles próprios não se submetem a Cristo, eles devem estar sob o domínio de Cristo para que possam representar a relação de Cristo para com a sua igreja. E se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é cabeça da esposa e que ela deve ser em tudo sujeita, pois ele não é o Senhor. Não é o marido no verdadeiro significado do termo. Está em Lar Adventista. E nesses casos, o sábio Salomão, ele aconselha a seguinte coisa: seja bendito o seu manancial e alegre-te com a mulher da sua juventude, como cerva amorosa e gazela graciosa, suas carícias se saciem em todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraídos para sempre. Provérbios 5, 18 e 19. Um homem, como líder da família, deve garantir que a relação permaneça viva, mesmo que os anos passem. As pequenas atenções, carícias, beijos, elas devem estar sempre presentes. Só assim nós podemos manter os nossos casamentos. Marido e pai da família, é o justo que a esposa procure nele amor e simpatia, diz a serva do Senhor. E agora, vamos ver também o papel número 2, que é de provedor. Porque Paulo, em Efésios 5:29, diz: porque ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. E Deus, através do apóstolo Paulo aqui, detalha que ninguém é negligenciado às necessidades do seu próprio corpo, mas trata de sustentar e suprir as necessidades do próprio corpo. E é do nosso conhecimento que Deus fez a mulher como parte do corpo do homem. Portanto, a responsabilidade do homem é prover para ela através do seu trabalho. Deus, ele deu ao homem a responsabilidade de trabalhar para trazer o sustento à sua casa. Tomou o Senhor Deus ao homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Gênesis 2:15. Isso significa que o marido deve cumprir esse papel de ter algum trabalho para que ele possa prover a comida, roupa, educação para a sua família. E muitos maridos, eles acham que termina a sua responsabilidade de demonstrar os detalhes após a lua de mel. É responsabilidade do marido manter sempre o afeto e detalhes, manter o amor vivo. Separe o tempo ali para sair com ela, para comer juntos, para viajar juntos. É verdade que hoje o trabalho é cansativo, mas não se torne escravo do trabalho. Dedique tempo à sua família. O rei Davi nos diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que ama. Salmo 127, o versículo 1 e 2. E se você não der esse tempo, você pode colocar o seu casamento em risco. Vamos ver em seguida o papel número 3, que é de protetor. O marido, ele não somente é o provedor da esposa, mas também é o protetor da sua esposa. E o papel do marido é ser o protetor no lar. Lembra o que Deus disse a Adão para ele fazer? Ele não disse somente que Adão pudesse lavrar o jardim do Éden, mas ele disse que devia guardar.
e disseram-lhe para que guarde o jardim, e essa palavra guardar aqui significa proteger. O marido, ele deve resguardar a sua família, ele deve protegê-la, ele deve defender a sua família. E diante desse papel, o espírito de profecia ele diz o seguinte: o Senhor constituiu o marido como cabeça da esposa para protegê-la. Ele é o laço da família, aquele que se junta aos seus membros, e assim como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo místico, todo marido que diz amar a Deus, ele deve estudar cuidadosamente o que Deus exige dele em sua posição. E a autoridade de Cristo é exercida sabiamente, com toda a bondade e amabilidade. Assim como o marido deve exercer o seu poder, ele deve imitar a grande cabeça da igreja. Está em Lar Adventista, páginas 191 e 192. E aqui, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Está em Efésios 5, 26 e 27. Os homens, eles devem usar a sua sabedoria, a sua força física para cuidar, proteger as mulheres e não para maltratar e para humilhar as mulheres. As nossas expressões devem ser com amor e com respeito. A palavra de Deus nos diz que Cristo cuida de sua igreja, limpando pela palavra de Deus. E da mesma forma, um marido deve proteger sua esposa, sempre demonstrando amor, afeto, carinho e respeito. Você nunca deve ferir fisicamente ou verbalmente a esposa. Se fazemos isso, você vai se machucar a si mesmo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejais sábios no convívio com as vossas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Está em 1 Pedro 3, 7. O marido aqui, ele deve ser protetor e provedor. Diz assim: pois o seu Criador é o seu marido, Jeová dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Segundo Isaías 54, 5. E assim, como o apóstolo Paulo, o profeta Isaías ele também afirma que Deus ele leva a figura do marido para a igreja. E isso faz com que o marido ele tenha esse grande papel de ser o protetor e o vigia da casa, para que ninguém, nem nada, possa prejudicar ou arruinar o seu casamento. E os maridos que se submetem ali à direção divina, eles vão encontrar tanto inspiração, como vão encontrar também o poder para alcançar esses objetivos, pois esses objetivos divinos, eles fluirão e vão encher as suas vidas. E nós sempre vemos casos, infelizmente, de quando as esposas foram agredidas, o marido é que sai ali para defender. E o esposo, como protetor da sua esposa e de sua família, ele deve direcionar sua família a Deus. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos. Está em Salmos 1 e 2. O marido, ele tem esse dever de buscar proteção espiritual. Ele deve buscar proteção física, emocional e econômica. E isso é grandemente importante para nós. E agora vamos entrar então a nosso último papel, que é o amor. O papel por excelência é o amor. E a Bíblia ela nos diz: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Está em Efésios 5, 25. E não há uma melhor comparação do amor do que o apóstolo Paulo menciona, que assim como o Senhor amava a igreja, ele amava de forma incondicional, como compromisso, e também amava com iniciativa. Dessa maneira, ele deu sua vida por nós. No casamento, o amor é um pacto. No dia que ele se comprometeu, no dia que ele deu a promessa de ser fiel a esse compromisso, ele deu a promessa de amar
toda a sua vida. O amor do marido aqui deve ser incondicional e com iniciativa. Se a esposa está doente ou sofre algum acidente que deixa ali sequelas, consequências, o marido não vai deixar de amá-la. Assim como um Cristo nos ama sem condições, mesmo sendo imperfeitos. Paulo disse que quando ainda éramos pecadores, Jesus morreu por nós. Ou seja, ele nos ama com iniciativa. E dessa forma o marido deve tomar essa iniciativa de mostrar amor à sua esposa. Vamos escutar aqui essas linhas inspiradas e vai mencionar algo interessante para nós. Diz assim: só em Cristo é que se pode com segurança entrar para o casamento. O amor humano deve fazer derivar do amor divino os seus laços mais íntimos, e só onde Cristo reina é onde pode haver afeição profunda, verdadeira e altruísta. Aqui está no Ministério de Cura, a página 276. E o amor aqui, ele não pode existir muito tempo sem se exprimir. Não permitais que o coração do que se acha ligado convosco pereça ou diminua por falta de bondade ou simpatia. Isso ela diz para que possamos aprender e tirar também as nossas próprias conclusões. E vamos ver algo mais. Diz assim: muitas mulheres anseiam por palavras de amor e bondade e das atenções e cortesias comuns que lhes são devidas. E isso elas desejam da parte dos maridos, que as escolheram como companheiras vitalícias. Quanto de sabor e que onda de dor e infelicidade se poupariam se os homens, assim como as mulheres, continuassem a cultivar o respeito, as atenções, as bondadosas palavras de apreço e pequeninos favores que mantinham vivo o amor e que eles sentiam ser necessário para ganhar a companheira da sua escolha. Ou seja, eles utilizaram esses métodos para ganhar, para conquistar, mas deixaram de utilizar. E isso diz a serva do Senhor, a irmã Ellen White, em 1872. Outra coisa interessante aqui é dar o primeiro lugar da esposa no coração. E essa é uma boa maneira de deixar a esposa saber que a amamos, manifestar a ela e mostrar a ela que depois de Deus, ela ocupa o primeiro lugar nos nossos corações. E se não fizer, e se alguém diz que ama a Deus, essa pessoa é mentirosa, segundo 1 João 4,20. Com detalhes, com carinhos, essas ações nunca devem desaparecer. Trazer flores, abrir a porta do carro, dar preferência a ela. Também devemos ajudar ela no seu trabalho, na casa. Depois de um dia de trabalho, se o esposo chega na casa, ajuda a lavar os pratos, limpa a casa ou com tarefa dos filhos. Você, dessa forma, vai estar comunicando amor à sua mulher. Como um homem foi criado para prover, ele vê o trabalho como ali parte de si mesmo. E assim como a mulher também, sendo administradora da casa, considera essas ações como importantes também para ela. Então, se o marido chega ali e está interessado em pegar as ferramentas, o martelo, para consertar o que tem quebrado em casa, a sua esposa, ela vai sentir que realmente ele a ama. E hoje, muitos casamentos decidiram viver na sua maneira. Encontramos maridos fazendo o papel das mulheres, as mulheres que desempenham o papel do marido, e essa é a explicação para tantos e tantos problemas familiares. Trocar papéis de marido com a esposa e vice-versa é como se estivéssemos usando uma ferramenta para algo que a ferramenta não foi criada. Não só teremos resultados terríveis ali naquele momento, mas também vamos atrofiá-los. O marido, como cabeça, ele é o responsável pelo casamento e lar, e pelo qual ele vai prestar conta a Deus. E é por isso que ele deve colocar o seu maior esforço, mas sempre, sempre, sempre sustentando pela graça de Deus e também em comunhão com Deus. Tem homens tão duros que, em vez de amar sua esposa, maltratam sua esposa. E Paulo aconselha para esses homens: maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Está em Colossenses 3,19, em conselho do apóstolo Paulo. E a amargura se manifesta de diferentes formas: no tratamento verbal, nos olhares, nos gestos.
Há homens tão rudes com as suas esposas que as abusam dela não somente emocionalmente, mas fisicamente. E nisso eu quero dizer-lhes que Deus rejeita esse comportamento. O marido que violenta a sua esposa é considerado como um elemento indesejável na sociedade e na igreja. E diante desse assunto, a inspiração aconselha dessa forma: nunca manifeste em você rudeza, falta de bondade e falta de cortesia no lar. Se é manifestada essa dureza no seu lar, não importa o quão elevada possa ser sua profissão, você está quebrantando os mandamentos de Deus. Foi escrita no dia 29 de março de 1992. E o segredo para resolver esses problemas, segundo Ellen White, é a restauração do plano original de Deus para a relação entre homem e mulher. E ela declara que, como cada um dos bons dons de Deus confiado à custódia da humanidade, também o casamento foi pervertido pelo pecado. Mas é o propósito do Evangelho restaurar a sua pureza e beleza. Está em The Review and the Herald, escrito no dia 10 de dezembro de 1908. E, de acordo com o livro Desejado de Todas as Nações, a página 144 a 153, ela atribui ali um grande significado que Cristo realizou o primeiro milagre aonde? Em público. Foi ali, trocando a água pelo vinho nas bodas de Canaã. E em Efésios 5:22, no versos 22 ao 23, o apóstolo Paulo nos mostra tão claramente sobre os papéis que o marido e a mulher devem ter dentro do casamento. É importante notar que a língua original ali de Deus, ele aborda 40 palavras para a esposa e 115 palavras para o marido, ou seja, quase 3 vezes mais. E com isso, o que podemos entender? Que na relação matrimonial, a maior responsabilidade e sacrifício reside no marido. Nessas linhas inspiradas, tem mensagens tão valiosas para cada um dos íris da casa, e nossa responsabilidade é entender e também aplicar isso na nossa vida. Deus, ele estabelece ali o amor como um mandamento e diz: marido, amem cada um a sua mulher, está em Efésios 5:25. Acompanhando a leitura desses versos que nós analisamos ali, que se dirige aos esposos, nós encontramos a palavra amor em 6 ocasiões, no versículo 25, no versículo 28 e no versículo 33. E por isso diz o seguinte: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amava a igreja e se entregou por ela. Assim também maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Aquele que ama sua esposa, ele ama a si mesmo. Além disso, cada um de vocês também me ame sua esposa como a ti mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Esta é uma mensagem fundamental do texto, e é interessante notar que Deus não ordena que o homem ele possa governar a sua esposa ou que ele possa reivindicar sua sujeição. Ele ordena ali que ele deve estabelecer como um mandato, ele deve amar sua esposa. E esse amar não deve ser somente uma emoção passageira ou talvez uma emoção de sentimento, não. Esse amor deve ser incondicional. E Deus também instituiu ali um padrão para desenvolver um padrão. Diz assim: assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Efésios 5:25. O exemplo perfeito do marido é o próprio Cristo, que se sacrificou e morreu na cruz porque amava a sua igreja. É do nosso conhecimento que nós somos pecadores por natureza, e isso nos incapacita de amar com a plenitude e perfeição divina, da mesma forma que Cristo amou e amará a igreja. Mas graças ao trabalho maravilhoso do Espírito Santo é que vai implantar uma nova natureza no interior, e assim é possível que o marido, que o esposo possa amar a sua esposa no auge do amor de Cristo. E vejamos então, no contexto ali de Efésios 5:25 a 33, porque é fundamental ali compreender essa seção da carta que Paulo escreve. Diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Efésios 5, 17 e 18. Somente um marido cheio do Espírito Santo é capaz de amar a sua esposa de acordo ao padrão do amor de Cristo pela igreja. Outra característica desse papel é que o amor do marido, ele deve ser sacrificial. E por isso ele diz, e ele se entregou por ela. É a última parte do capítulo 5:25. Jesus Cristo, ele amou tanto a igreja ao ponto de dar sua vida por ela. E passou a ser o modelo de cada marido cristão. Um esposo que ama sua esposa, ele está disposto a dar a sua vida por ela. Ele deve estar pronto para fazer pequenos sacrifícios, incluso talvez nos seus próprios gostos, deixar os gostos, deixar os seus desejos, opiniões, preferências e bem-estar para agradar e satisfazer a sua esposa. Nunca o amor verdadeiro olha para a atração física ou talvez o temperamento agradável. Se isso prevalece, isso significa que é um amor passageiro. E Deus estabeleceu que o amor do marido deve ser inabalável. E por essa razão, o homem deixará o pai, a mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Esse é um ministério profundo. Prefiro-me aqui dizer que se refere a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vós também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Está em Efésios 5 de novo, 31 a 33. E no papel do amor do marido que Deus estabeleceu, ele implica que as pessoas casadas devem deixar a dependência dos pais e agora ser um novo lar, onde possam passar a amar um ao outro. Por essa razão, o amor deve ser estabelecido em um novo lar, onde não deve estar ali influenciado os sogros, onde a permanência do amor deve ser estabelecida para sempre. E também é tarefa do marido estabelecer uma unidade e intimidade onde existam no amor. E é por isso que Paulo cita em Gênesis 2:24 que ambos os cônjuges devem deixar o seu pai e a sua mãe, emocionalmente, economicamente e fisicamente, para juntar-se e aderirem um ao outro de forma inseparável. E o marido nunca deve pensar em se separar da sua amada esposa. Nunca deve passar esse pensamento de separar. A morte é a única dissolução que Deus deseja no casamento. Assim como o corpo de Cristo é indivisível, o design ideal de Deus ali para o casamento é ser indivisível. O casamento é uma representação da igreja e a sua relação com Cristo. E eu convido você, meu querido amigo, para meditar comigo sobre o homem machista. Nós somos conscientes que hoje temos uma crise na identidade do homem. Isso não é um debate. As estatísticas mostram bem claro que a crise da masculinidade, e nós não precisamos ser profissionais para perceber que o homem abandonou o propósito do qual Deus o chamou. Muitos se tornaram fantasmas, deixando toda a autoridade e responsabilidade para as mulheres. São maridos fantasmas. E isso tem sido um grande problema, porque o feminismo ali vai nascer na falta de presença do homem na casa. E por causa do seu caráter machista e malfeitor, pela falta de educação e progresso pessoal é que surge o feminismo. Vejamos então as crianças que vêm de lá, são alguns dados de crianças que vêm de lá sem representação dos pais. Diz assim, 65% das crianças que cometem suicídio são de um lar onde não há um pai amoroso. 70% das crianças em fundações e orfanatos são da ausência de pai responsável. 71% das gestações na adolescência são por causa de um pai com falta de identidade e caráter no lar. 68% das crianças que desistem da escola são por um pai ignorante. 81% das crianças e jovens são viciados em drogas porque vêm de pais abusivos. Crianças em lares onde os pais
têm menos capacidade de lidar, de manejar com a sexualidade com propósito. Essas crianças têm um senso de consciência mais fraco e pouco discernimento entre o bem e o mal. O sexo masculino, ele tem mais estatística de violência, crime e também abuso familiar em toda a história bíblica, e hoje em dia também acontece isso. E dentro deste problema estão ali grandes líderes da nação, homens de posse social e também líderes da igreja não estão isentos disso. Tem pastores, missionários, comportores e membros de igrejas com esses comportamentos machistas. E a menos que eles se arrependam, eles não estarão na lista dos redimidos. E é isso que gerou um problema sério dentro da igreja. Há homens tão machistas que eles não querem que a sua esposa se desenvolva na igreja. Eles ainda proíbem que a esposa de pregar no púlpito. Ou que tenha talvez algum cargo na igreja. Eu quero dizer, meus queridos irmãos, que Cristo foi quem desenvolveu um ministério que integrou as mulheres e assim desenvolveu um ministério bem sucedido com as mulheres. Ele ordenou que as esposas e irmãs na igreja devem ter uma chance e não devem ser discriminadas. E isso significa que o homem perdeu o seu propósito, perdeu o seu valor, sua imagem e tornou-se um homem que tem pouco respeito e perdeu o respeito dos outros. Vamos ouvir então o que diz a palavra inspirada e o que ela diz também sobre esse assunto, ok? E diz assim: mas o abuso da supremacia assim dada ao homem tem tornado a sorte da mulher muito frequentemente bastante amargurada, fazendo a sua vida, a vida da mulher, um fardo. Está em Lar Adventista, página 115. E na maioria dos casos, o casamento, na maioria dos casos, é um jogo muito amargo. Há milhares que estão unidos, mas eles não se correspondem. Os livros do céu estão sobrecarregados com infortúnios, perversidade e abusos escondidos sobre o manto do matrimônio. Também está lá em Lar Adventista, página 50. E Provérbios 20, versículo 6 diz: muitos homens apregou a sua bondade, mas quem achará um homem verdadeiramente fiel? Onde estão os homens de verdade? Onde estão os homens seguros de si mesmos, que dão a sua palavra e que a mantêm? E quando Davi ele ia morrer, ele disse a seu filho Salomão assim: seja forte e seja homem, segundo 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Provérbios 23 nos diz assim: compre a verdade e não a venda. E hoje em dia, o que há de homens que vendem seus valores, sua imagem, a sua semelhança e tornam-se os homens mais nojentos do mundo. O que é necessário neste tempo é que o escutamos através da inspiração. A maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da sua alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Educação, página 57. Deus, meus queridos irmãos, colocou uma grande responsabilidade na frente dos maridos e os equipou com as ferramentas certas para desempenhar sua função dentro do lar. Um esposo que foi tocado pela graça e o amor de Jesus Cristo, ele é capaz de mostrar obediência à palavra de Deus, está capaz de ser cheio do Espírito Santo e assim desenvolver esse papel que ele recebeu do Criador. Cristo, ele amou e se entregou à igreja, e graças a ele, apenas o poder do Evangelho fará e fortalecerá os esposos para que possam amar as suas esposas. A uma esposa que é amada dessa forma, ela sempre procurará respeitar e não virá os grandes problemas. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Amém. Bondoso e amado Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, profundamente, porque no seu amor Tu nos permitiu que possamos estudar a Sua Santa Palavra. Permite, ó Deus, que as famílias, os lares dos Teus filhos possam ser lares sólidos
e que cada um de nós possamos entender o nosso papel como esposo. E também, Senhor, da mesma forma te pedimos que a sua graça, que o seu amor seja também com as esposas. E, ó Deus dos céus, grande eres tu, a ti clamamos, enche-nos do seu Santo Espírito e que possamos, ó Senhor, ser pessoas melhores neste tempo, os tempos de dificuldades. Abençoe, ó Pai, a sua igreja. Abençoe, Senhor, os seus filhos, que por todos os lugares pregam a sua palavra. Nas suas mãos te deixamos, Senhor, todas as famílias da sua igreja, a nível do mundo inteiro. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos uma vez mais ao pastor Rodas Calderón pelo tema, pelo estudo desta noite, importantes conselhos para os homens, né? A cabeça do lar. A família é o núcleo mais pequeno da sociedade, mas também é o núcleo que forma, educa os futuros homens da sociedade. Assim que é de grande importância que as famílias possamos participar e escutar destes hermosos conselhos. Assim que, querido amigo, querida irmã, querida visita que você está assistindo, te convidamos a que você possa compartilhar esta transmissão, esta programação a teus amigos. Vamos então a continuar com a programação desta noite, sexta-feira, e vamos agora sim a convidar, vamos a escutar mais música, e vamos irnos hasta Centroamérica, desde o país de Panamá. Nós temos lá um representante, nosso pastor Everardo Sandoya. Ele tem um canto especial em inglês, assim que é contigo, querido irmão. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows. Jesus is the cornerstone of my house. Jesus is the fortress of my house. Lead my children and my wife and my life in His fold. Keep our house in the way of your love. If you eat the bread of sorrows, only Jesus will give you rest. Lo, children, an heritage of God, and the fruit of the womb is His reward. As arrows in the hands of the brave, so are children of the youth. Jesus is the cornerstone of my house. Jesus is the fortress of my house. Lead my children and my wife and my life in His fold. Keep our house in the way of your love. Jesus is the cornerstone of my house. Jesus is
the fortress of my house. Lead my children and my wife and my life in his fold. Keep our house in the way of your love. Keep our house in the way of your love. Agradecemos a nosso pastor desde nosso país, Panamá, por sua linda interpretação musical. Deus abençoe. Continuamos então em mais música. Agora temos aqui uma família abençoada. Eles são do Equador e é a família Aveiga Penha Herrera. Também querem elevar seu louvor a nosso Deus, porque Ele merece a honra e a glória. Amém. Amém. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño, mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir
correrá muy lejos. En esta casa Jesús, eres el dueño. En esta casa Jesús, eres el dueño. Agradecemos pelo este lindo louvor que foi apresentado por esta família que mora lá no Equador, o país do norte do Sudamérica. Bom, vamos agora sim a continuar com a programação desta noite. Continuamos falando de família, continuamos falando destes temas importantes para ti, querido amigo, querida irmã, querida amiga, querido irmão que está lá em teu lar assistindo. Vamos agora a continuação a escutar uma segunda parte, um segundo tema, perdão. O título é A Identidade da Mulher, diz, em seu papel. Agora toca a mulher. Vamos escutar estes lindos conselhos através e por meio de nossa irmã Fanny González, ela em esta noite conosco. Deus te abençoe, minha querida irmã e amiga. Para mim é um grande prazer poder te oferecer uma orientação da palavra de Deus, para que cada dia possamos crescer e transcender na vida dos outros. Estaremos nos relacionando de um lindo tema intitulado A Identidade da Mulher em seu papel. Hoje vamos desfrutar de uma mensagem maravilhosa para a vida de cada mulher. Olhamos para Deus através de sua palavra em Deuteronômio 4, 1 e 2, que diz: Agora, pois, ó Israel, vamos transcender agora, pois, mulher. Ouve os estatutos e os juízos que eu ensino para o cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor teu Deus vos dá. Deus quer te fazer hoje um convite para escutarmos a palavra de Deus e possamos encontrar a nós mesmas. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Minhas queridas amigas e irmãs, hoje vamos ouvir a palavra de Deus. Não vamos acrescentar, não vamos tirar, nós vamos localizar na palavra e na revelação de Deus sobre as mulheres. Deus criou a mulher conforme a sua imagem. Gênesis 1, 27 disse: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criaram. Portanto, querida amiga, a partir de agora, vamos localizar que fomos criados à imagem de Deus. Essa imagem representa a vida moral, espiritual e o caráter à imagem de Deus. Portanto, temos que testemunhar esta obra maravilhosa de Jesus Cristo em nossas vidas. Mas Ele também diz que nos fez a sua imagem e semelhança, que significa ter livre-arbítrio, ter a capacidade de raciocinar,
e colocar-nos em discernimento e na vontade de Deus. Portanto, como somos criados à imagem de Deus, necessitamos recuperar a vontade. Muitas mulheres perderam a vontade, muitas mulheres perderam o livre-arbítrio, muitas mulheres perderam sua imagem, mas Deus, através de sua palavra, nos falará de uma forma de grande importância no livro Patriarcas e Profetas, página 17. Os homens são tão persistentes em excluir a Deus da soberania do universo que degradam ao homem e o despojam da dignidade de sua origem. Lembre-se, querida amiga e irmã, a sociedade quer tirar nossa dignidade. A sociedade quer tirar nossas origens, que fomos criadas à imagem de Deus. E é algo importante que devemos analisar. Fomos criadas com a capacidade de amar e servir o homem. O homem devia levar a imagem de Deus, tanto em semelhança exterior como caráter. Portanto, você pode hoje analisar: eu não venho de nenhuma outra espécie, mas somente venho da imagem de Deus. Mas lembre-se da sociedade. Todos os meios de comunicação estão retirando a real origem da criação das mulheres. Gálatas 3:28 disse: não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Portanto, Deus não fez diferença quem é mais para Deus. A imagem era a mesma, tanto para o homem como para a mulher. Veremos como Deus nos fala através de sua palavra. Quando Jesus te dá uma identidade como solteira, seja casada, seja viúva, nunca perca a imagem e a identidade que você foi criada. Debaixo de nenhuma circunstância da vida, queridas amigas, na pobreza, na escassez, na frustração, na tristeza, na dor, de nenhuma maneira negociemos nossa identidade. Nossa imagem de mulher à vontade de Deus se expressa em Efésios 2:10, disse: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você e eu fomos criados pelas mãos de Deus e não percamos este conceito claro de Deus em relação à sua vida pessoal. Mas é importante analisar quando dizemos que somos criados por Ele e a semelhança dele. Não podemos perder nossa identidade. Patriarcas e Profetas, página 18, nos expressa: entre todas as criaturas que Deus fez sobre a terra, não havia uma igual ao homem. Portanto, nem o homem é mais do que a mulher, nem a mulher mais do que o homem. E disse Jeová Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Ser uma ajuda idônea não significa ser menos. Fazer ajuda idônea não significa essa condição. Não, ajuda idônea é igualdade, porque dizia: ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado. Portanto, a partir do momento que você se colocar como mulher igual ao homem, mas como papéis diferentes, então vamos entender o plano e propósitos de Deus à sua imagem. É muito importante. Você precisa entender, querida irmã e amiga, que temos muitos inimigos. Cada um, desde o momento em que está no ventre da sua mãe, já tinha inimigos contra ti. Tem lugares para nascer, onde se nasce uma mulher, tem menos prioridades que um homem. Talvez haja casais que se casem e considerem que o primeiro que deve nascer é um homem e não a mulher. Porque é uma discriminação a nível da sociedade, porque as mulheres caíram tão baixo que perderam a sua identidade. Existem vários inimigos, mas ao mesmo tempo que vos deveis unir em um só, nenhum de vós deverá perder
um do outro sua própria individualidade. Deus é o dono de vossa individualidade. O Lar Adventista, página 103. Então começamos a olhar para essa imagem, e essa imagem é que Deus me deu uma individualidade, e essa individualidade não é individualidade de nenhuma das minhas áreas externas. Não é meu marido, não são meus filhos, não são meus pais, não é a sociedade, não é a profissão, não. Minha querida irmã, a individualidade tem que estar em Deus. Ele é o único que tem isso em você. O Lar Adventista 115 diz: mas o abuso da supremacia, assim dada ao homem, tem formado a sorte da mulher, muito frequentemente bastante amargada, fazendo da sua vida um fardo. Quem é o teu inimigo? Quem prejudica a sua imagem? Quem prejudica a sua identidade? O inimigo são aquelas pessoas que têm atitudes machistas. Há de compreender que se creem mais que as outras pessoas e querem deteriorar e querem prejudicar a imagem, a identidade e a dignidade da mulher. Há mulheres que também são machistas. Tem mulher que se agride a si mesma. Tem mulher que agride a outra, não só homem. Então, quando não entendemos a identidade que Deus nos deu, teremos um problema terrível. Quando não entendemos a identidade, aqui temos outro inimigo, que é Satanás. Sabe que as mulheres têm um poder de influência para o bem ou para o mal. Procura, portanto, analisá-las em sua causa. Evangelismo, página 467. Satanás é nosso pior inimigo e usa muitos meios para esmagá-lo, prejudicá-lo, denegrir você, tirar seu plano e o propósito que Deus lhes deu como mulher. Querida amiga, você é grandiosa para Deus. Você é uma mulher bonita para Deus. Não permita que os inimigos destruam sua identidade. Vejamos como Deus nos diz em sua palavra que temos tantos inimigos internos quanto inimigos externos. A falta de identidade é um inimigo interno por quê? Se você sabe quem eres, se você sabe aonde você vai, se você tem um conceito claro de você mesma, se você se ama, se você se valoriza e se você está em um inimigo que vai destruir a sua vida como mulher, como esposa, como mãe, disse: a ignorância é outro inimigo interno, porque às vezes nós mulheres temos deixado de crescer, deixado de avançar, talvez temos nos limitado em nosso conhecimento e precisamos desenvolver o estudo da palavra de Deus para que ninguém mude nossas ideias bíblicas no Senhor. As tradições são muitas tradições que estão embutidas em muitas comunidades cristãs e que estão deteriorando a imagem das mulheres. As tradições estão roubando o desenvolvimento das mulheres em seus talentos, em seus dons. Elas estão limitando-as, elas estão encurralando-as. Não, querida amiga e querida irmã, não pode permitir que o inimigo das tradições que destruíram o povo judeu destruam a você como mulher. A cultura machista é outra área, outro inimigo externo que está te afetando, que está tirando a paz do seu coração, está roubando a sua felicidade, está roubando a sua identidade. Não, querida irmã, Deus não está de acordo que nenhuma mulher se submeta aos conceitos e atitude machistas, porque desta forma a mulher não pode cumprir a missão a que Deus a chamou. Mas ainda temos a ideologia feminista, que agora está em toda a sociedade. As mulheres que estão contra os pontos bíblicos das mulheres. E em seguida, quando entendemos todos esses inimigos internos e externos, olhamos que a ignorância não aumentará a humanidade,
nem a espiritualidade de nenhum professo seguidor de Cristo. Evangelismo, página 476. Ser ignorante não vai ter desculpas da missão que Deus te chamou, minha querida amiga e irmã. Ser ignorante é um pecado porque Deus nos deu uma luz maravilhosa para crescer e seguir em frente. Você a tudo não pode dizer amém. Se não há lido a palavra de Deus, se você não registrou o que é a vontade de Deus, muitas vezes perdemos critérios, conceitos bíblicos. Temos perdido a base principal dos nossos princípios de nossa fé. Porque acreditamos na sociedade, acreditamos nas tradições, acreditamos em culturas machistas e nos esmagamos, mas Deus também nos diz o seguinte, em Mensagens Escolhidos 2, página 425. Por toda parte que podeis olhar, vereis mulheres pálidas, doentias, esgotadas, alquebradas, deprimidas, desanimadas. Talvez você seja uma deste raio-x que Deus fez às mulheres do mundo. Você está nesta condição? Já não tem esperança? Vive uma situação deprimente de amargura, de tristeza, de pranto? Por regra geral, as mulheres trabalham muito duro e suas energias vitais estão exaustas. Se, querida mulher, sempre está escravizada, mas você não está dando um tempo para si mesma. Você não está tirando tempo para crescer mentalmente, para crescer espiritualmente e, como disse, está cansada. Somente trabalha, trabalha e trabalha. Mas não há tempo para você mesma. E disse algo importante para analisar. O marido viola o voto de casamento e os deveres impostos pela palavra de Deus quando se negligencia a saúde e a felicidade de sua esposa, aumentando seus fardos e cuidados por causa de uma família numerosa. Você sabia, querida amiga e irmã, que ter filhos sem a vontade de Deus traz para você um fardo muito pesado e talvez você se case com um homem ou você está com um homem que quase não colabora com você. Seu fardo é mais pesado e é por isso que os filhos têm que ser planejados de acordo à vontade de Deus. Não se pode trazer filho apenas por paixões. Não podemos viver loucas indo de um lugar para o outro, trazendo filhos para cada marido que está no caminho. E mesmo se você tem o seu cônjuge e está em um matrimônio, tem que planejar com a vontade de Deus, com os métodos que Deus nos deu. Mas temos que ter cuidado para não escravizar e perder o nosso espaço e a nossa preparação espiritual. A mulher na família. Vamos analisar para o papel da família. É uma maravilha, é um privilégio, queridas amigas e irmãs. Às vezes sentimos que o papel da família é uma escravidão. Às vezes sentimos que é um fardo forte sobre nós. Não, se você é uma mulher sábia e inteligente, você vai distribuir bem o seu papel, os deveres da sua casa, tudo sem a necessidade de se estressar. Deve ser uma mulher sábia e inteligente. Sim, se você se casa e não for sábia e inteligente, você vai sofrer muito. Você terá muitos e muitos problemas e crises que você não vai saber resolver. Você tem que ser sábia para escolher um cônjuge que seja uma bênção para a sua vida e uma bênção para os seus filhos. Lembre-se que você não está escolhendo um homem para amá-lo, para que seja teu esposo, mas também tem que saber que você é uma mulher que está escolhendo um pai para os seus filhos. Você deve ser sábia e inteligente na sua casa. Uma mulher deve ser uma guia espiritual, deve estar ciente de sua vida espiritual, viver em consagração, orar, estudar e também tenho que desenvolver minha família, seja solteira ou casada, porque o papel da mulher começa desde cedo. Ainda disse que é um líder, está buscando soluções, é uma conselheira, sempre está vendo seus conflitos no lar,
e está buscando resolvê-los, não levando seus problemas para a rua, para a sociedade, para os amigos. Não deteriore a imagem do seu lar. Aprenda a resolver seus problemas com Deus em oração e transmita conselhos sábios em tua casa. Disse que permanece em sujeição segundo Cristo. Sim, uma mulher que está à imagem de Deus não ataca a identidade do homem e submete ou é submetida à economia, que o homem é a cabeça da casa. Mas, como homem, não. O homem que ataca não é o homem que humilha, não é o homem que maltrata, mas o homem que, segundo Cristo, te ama, te valoriza, te respeita e te dá proteção. Igualmente, é uma ajuda idônea. Nós temos conceitos de que ser uma ajuda idônea é a partir do momento que eu me caso. Mas não é assim, minha querida irmã, minha querida amiga. Nós somos uma ajuda idônea desde o momento que nós somos nova em ser trabalhadora. É por isso que essas queridas mães fazem de suas filhas ajuda ideal, desde a idade pequena. Não é o momento em que se casam, porque se uma mulher não é uma ajuda idônea no desenvolvimento de seu período de adolescente e juvenil, não será quando ela se case, porque o casamento não dá pílula, não dá medicamentos para ser uma ajuda idônea, e é por isso que é muito importante desenvolver essa virtude maravilhosa. Ela é formadora do caráter de seus filhos, ela cumpre seus deveres domésticos e exerce autoridade. Uma mulher com autoridade no seu lar arrumado, mantém tudo limpo, e uma mulher com autoridade desenvolve harmonia em sua família, e a harmonia entre pais e filhos está pendente do caráter de seus filhos para corrigi-los. Evangelismo 4:67 diz: uma mulher verdadeiramente convertida exercerá poderosa influência transformadora para o bem. Se você soubesse, querida irmã, que você e eu somos mulheres convertidas, o Senhor nos dá a oportunidade de transformar a vida pela glória de Deus. E seu marido é um homem preguiçoso, um homem duro, áspero. Se você é uma mulher transformadora, você pode e você tem o poder de transformar o caráter de um ogro para transformá-lo em uma ovelha para a glória de Deus. Você pode transformar a vida do seu filho, se eles são rebeldes, se eles são malcriados, se eles têm um mau temperamento. Se você é uma mulher calma, dê calma, cheia de sabedoria, liderança na família, dá uma transformação de glória em glória com a graça de nosso Deus. Mas também temos a mulher na igreja e na sociedade. O papel da mulher na igreja é de grande pregadora a partir do momento que você entra na igreja. Senhor, aqui estou eu. Se você me chama para ser uma diretora de igreja, se você me chama para ser a tesoureira, a secretária ou qualquer outra responsabilidade que Deus lhe dá, você não vai dizer a Deus não. Eu sei que sou mãe, sei que sou esposa, mas também levo meu tempo para servir a Deus na minha igreja. E também algo importante que você pode pegar o púlpito para pregar a palavra de Deus. Não podemos permitir que tradições como dizer que o púlpito ou a plataforma sejam apenas para homens, que é uma tradição que está tirando a autoridade que Deus lhe deu. Deus nos permitiu que a igreja é somente para homens, mas também para mulheres no desenvolvimento da liderança. Você pode tomar a palavra de Deus em qualquer dia da semana. No sábado, você pode ser uma mulher que assume o assunto e se apropria para ser uma grande pregadora para o Senhor. Assume cargo de responsabilidades. Essa é uma atitude de serviço, mas não somente para ser uma mulher, para ser diaconisa ou de Dorcas. Não, você também pode assumir cargo de responsabilidades mencionadas. Igualmente, ela é uma grande missionária.
está ganhando almas, ela está trabalhando para ganhar almas da igreja. Ela é a mão direita da igreja. Como mulheres, somos a mão direita do pastor, do missionário, do marido. A igreja está sempre pronta a servir. Ela é uma líder. Tem visão administrativa, sabe contribuir para o melhor comportamento da igreja e desenvolve nossos talentos, nossos dons. Você não acha maravilhoso, querida irmã, todo o privilégio que Deus nos deu? Evangelismo, página 369, nos diz: Deus escolhe homens e mulheres para realizá-la e ela sofrerá o dano caso os talentos de ambas as partes não se alinharem. Deus precisa do talento dos homens e do talento das mulheres para serem combinados. Todos unânimes para trabalhar para o Senhor, todos unânimes para servir ao Senhor. Não diga não a Deus, porque Deus lhe deu muitas bênçãos. Deus lhe deu graça, misericórdia, lhe deu prosperidade para a sua glória. Evangelismo 471. As mulheres podem ser instrumentos de justiça, prestando santo serviço. Foi Maria quem primeiro pregou Jesus ressuscitado. Foi Maria que pregou este maravilhoso trabalho. Se houvesse 20 mulheres, onde agora tem uma que fez dessa grande missão seu trabalho favorito, veríamos muito mais pessoas convertidas. Você sabia, querida irmã, que no lugar de estar sentado, de não fazer nada, de estar sozinha preocupada com a sua vaidade, no seu orgulho, de apenas se preocupar com as coisas materiais, você está negligenciando a obra de Deus? Você sabia que você está sendo chamada porque todos precisamos nos envolver no chamado de Deus? A pregação do Evangelho não é apenas para pastores e missionários, não são apenas para os homens. É para você e eu que somos chamadas a combinar talentos com os homens que Deus sempre colocou à frente. Mas olha, há um inimigo, e quero descrevê-lo, que está afetando o desenvolvimento das mulheres, dos matrimônios, da igreja e da sociedade. Olha o feminismo. Eva, juntamente com seu esposo, havia sido perfeitamente feliz em seu lar edênico, mas, semelhante às inquietas Evas modernas, lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada para aquela que Deus tinha designado. Tentando erguer-se acima de sua posição original, caiu muito baixo de si mesma. Querida amiga e irmã, para aquelas que quer sair do seu estado de humilhação para um nível que Deus não lhe deu, está esmagando a dignidade do homem. Então, olha para os perigos que as mulheres podem se encontrar hoje. Porque o feminismo, minhas queridas irmãs, roubam a identidade do homem, atacam o homem, humilham o homem. Não sabem que o homem é a cabeça do lar, de acordo à vontade de Deus. Aquele homem amoroso, respeitoso, carinhoso e protetor. Atitude rebelde, sim. A mulher feminista é rebelde na casa, é rebelde na igreja, é rebelde na vida. Ela se recusa a ser uma ajuda idônea e diz: Eu não sou a ajuda idônea, e desconhece que Deus a chamou com privilégio, porque ser uma ajuda idônea, minhas queridas irmãs, é uma bênção. É um privilégio, louvado a Deus, que nos olhou como mulheres poderosas em sua graça de trabalhar em todas as áreas e os papéis que Deus nos designou. É um grupo socialista, independente, apoiam o aborto. As mulheres feministas concordam que os abortos são realizados quando são por razões que consideram justificáveis. E promover divórcio e separação. Então a mulher feminista não pode ficar de pé.
Elas não podem suportar isso, elas não podem suportar. E quando elas são erradas no casamento, a primeira é quebrar o voto do casamento e se unir com outro homem para se casar, ou apenas se referir a outro homem e fazer que seus filhos cresçam com essa ideologia. Mulheres capazes de tomar decisões. Deus chama você nesse momento, minha querida irmã, tomando decisões para o seu bem, tomando decisões de bênção, fazendo decisões para reconstruir sua vida, para retornar à imagem de Deus, à dignidade de Deus, à identidade de Deus, diz a palavra do Senhor. Há mulheres nobres que tiveram coragem moral, lembre-se de valores moral e se decidiram em favor da verdade, guiando-se pelo valor das evidências. Evidências que significa não vou seguir fazendo pelas tradições, nem nas culturas machistas ou nas ideologias feministas, porque não há evidência. Ela sempre olha para a palavra de Deus como evidência de seu comportamento e de suas decisões. Elas aceitaram conscientemente a verdade. Elas têm tato. Lembre-se que o toque amigo é muito importante, percepção. E uma mulher sábia e inteligente discerne, prevê, sabe quando vai ter conflitos maiores, sabe como resolver os problemas da família, não leva para os vizinhos, não tira os problemas dela. Não, ela aprende a dialogar, a se comunicar com o marido quando eles estão com problemas. Ela sempre busca uma solução e diz que eles poderiam ser missionários de muito sucesso para o Maestro. Querido amigo, você é um grande trabalhador de Deus? Você é uma grande missionária ou uma mulher de Deus? Você é uma mulher treinada em sua graça? Você pode conquistar muito mais do que você fez até agora. Eu te motivo a continuar crescendo, a seguir em frente. Não se importe se você é pobre, não importa em que condição você vive. Você está doente? Você tem problema moral ou espiritual? Na condição que você está, Deus hoje fala com você, de coração a coração. Minha filha, levante-se e brilhe para a glória de Deus. Sai desse buraco do abuso, da humilhação, da baixa autoestima. Sai desse abismo, querida irmã. Levanta-te. Fala com teu marido. Estou aqui para te servir. Estou aqui para reconstruir. Estou aqui para ser uma bênção. Porque quando um marido vê que uma esposa é inteligente, ele sabe que é uma mulher capaz, que é uma mulher que produz, que é uma mulher que dá fruto, sabe que nasce no coração do homem. Aqui vou dar uma recompensa na graça de Deus. A recompensa de agradecimento. O Lar Adventista, página 378, disse: quando seu marido vê que sua esposa é uma mulher bem equilibrada, mentalmente, ela é uma mulher que é a mão direita, que é a ajuda ideal do seu marido. Se um homem vê que uma mulher está com seus deveres na casa, educa seus filhos para a glória de Deus. Ela é uma mulher que está administrativamente cuidando do dinheiro da casa, que é uma mulher que brilha. Então, ele sabe que nasce para aqueles homens maravilhosos, aqueles homens que são de acordo com Deus, o homem segundo a cabeça que estabelece como aquele que é segundo Cristo. Dê o esposo para sua esposa uma parte do dinheiro que recebe. Então, eu queria dar uma boa notícia para você. Quando os maridos veem essas mulheres, falam do seu salário. Falam do salário que eu vou dar para uma pequena parte para minha esposa. Elas não são muito felizes, queridas irmãs? Sim, porque diz Fanny Gonçalves, o Senhor diz, permite que ela tenha essa parte como sua.
e deixa usá-la como deseja. Ou seja, o que o esposo diz à sua esposa: amor, eu te dou esse dinheiro, mas não cabe a você comprar o dinheiro, pagar os serviços, não. Ele pega o dinheiro que o marido lhe dá para ela, para que ela possa usá-lo como quiser. O que ela quiser comprar, o que ela quiser compartilhar, e deve colocar para sua esposa uma certa quantidade de dinheiro semanalmente. Que lindo, minhas queridas irmãs, quando vocês são recompensadas financeiramente. Como é bom que os seus esposos possam valorizar essas esposas que foram uma ajuda adequada. E você merece, porque você é uma mulher de acordo com Deus. O chamado de minha querida irmã e amiga: não saia da imagem de Deus, não saia da dignidade que Deus lhe deu. Aprende a se valorizar, aprende a se respeitar, cuida-te da sua imagem pessoal. Não descuides, não te deixe se desenvolver por comportamentos mentais que afetam a tranquilidade do seu lar. Não, olha como está a sua mente. A sua mente está sã? Você é uma mulher equilibrada emocionalmente? Você é uma mulher que dá solução na família, solução na casa, na igreja, diante da sociedade? E você é uma mulher que traz paz e harmonia? Você é uma mulher cheia de fé e oração? Deus lhe diz, minha filha: venha, eu preciso de você. Eu quero fazer de você uma obra grande na sua vida. Aprende a tirar os seus inimigos internos e externos. Tira esses medos, tira seus complexos, sua baixa autoestima. Remove de você essa inconformidade, essa instabilidade. Extrai de você em Cristo a amargura que está te atropelando os seus sonhos, sua vida, sua felicidade. Faz de você uma mulher que brilha pela glória de Deus. Faz de você uma mulher que todo mundo quer estar ao seu lado, que teu esposo quer estar ao teu lado. Mas se você tem inimigos internos, como ser uma mulher cantante, irritante, conflituosa e fofoqueira, então você está perdendo a sua identidade em Deus. Você está perdendo a sua amizade com Deus. E isso é algo que eu quero que você analise e entenda que Deus diz para você hoje: destrua na graça de Deus seus inimigos, as tradições, a cultura machista, e hoje seja uma filha de Deus para a glória e sua honra. Seja uma mulher feliz, não importa como você esteja. Levante-se, não importa se você não está como as mulheres que a sociedade exige. Você deve se olhar como uma mulher linda, uma mulher que reconstrói a vida dos outros, uma mulher que transcende a vida de muitos, ser uma mulher de bênção. É meu grande desejo em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todas. Amo a todas. Muy importante todo lo que estamos aprendiendo en esta noche, y Dios está presente para que cada tema possa llegar a nuestras vidas. Mas, continuando entonces con esa programación linda de este sábado, de este comienzo de sábado, vamos a convidar a nuestra querida irmã Loli Pérez, ela é de España, y también que louvar a nosso Deus, y como não, exaltando sempre quem nos dá a vida. Ela conosco. Jesús a la tierra volverá para llevar a su pueblo a Canaán. Hoy las señales aclamando están. Despierta, iglesia, trabaja
Es este tiempo del final. Somos llamados a luchar por la bondad. La gloria eterna deberá brillar. Refleja a Cristo allá donde estás. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Porque en Jesús todos uno han de ser. Al mundo entero podemos alcanzar. El Santo Espíritu nos ayudará. Hay muchas almas que sedientas están. A la palabra de amor se abrirán. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Porque en Jesús todos uno han de ser. Porque en Jesús todos uno han de ser. Agradecemos una vez más a nuestra hermana Loli Pérez desde España, desde Europa, Occidente. Ella también participó de esta programación de esta noche, así que agradecemos a ella desde donde está. Dios te bendiga, querido hermano. Vámonos a continuar, vamos a escuchar más música y vámonos ahora a convidar a nuestra hermana Rosario Cabrera. Ella es del país de Inglaterra. Continuamos, de una familia, y su familia Rosario Cabrera. Ellos van a cantar un louvor, un canto en inglés. Así que contigo, con vocês, queridos hermanos, desde Inglaterra. Welcome me, O Lord, as we before the heroes of the faith. Keep in me your will, let me hear your loving kindness every day. When I struggle, God, be the only one to whom I turn my gaze. Work in me, O Lord, so that my faith never decay. I want to hold your hand in all my journey, to have the assurance that you'll always guide me. There's no one else who better understands me. Only you, I found a faithful friend. Talk to me, O Lord, as you did with all the prophets in the past. Breathe in me your word, let me know your will and give me strength to do. Do your work in me, only with your help I have fulfilled my call. Work in me, O Lord, in my sorrows every day. I want to hold your hand in all my journey, to have the assurance that you'll always guide me. There's no one else who better understands me. Only in you I found a faithful friend. Work in me, O Lord, may this world never depart me from your love. Stay by me, my God, when the deep
one that tries to blind my way. When I go astray, give me humbleness to recognize my wrong. Work in me, oh Lord, to be obedient all my days. I want to hold your hand in all my journey, to have the assurance that you'll always guide me. There's no one else who better understands me. Only you, I found a faithful friend. Y después de escuchar belos louvores para nuestro Criador, es hora de dar, quase fin, dar esta hermosa programação com uma oração. Convidamos então nossa querida irmã Fanny, ela tem uma oração nesta hora. Oremos. Amado Deus, Amado Deus, obrigada. Obrigada porque cada mulher foi criada em sua imagem e semelhança. Obrigada porque somos seu desenho e nos faz compreender que não somos criadas para a necessidade do homem, senão porque já existimos antes em seu coração, com o propósito de ser instrumentos de amor e de serviço para a humanidade. Senhor, Tu conheces a história de cada mulher, Tu conheces cada lágrima e cada gemido que cada dia e noite chega até o Teu santuário. Sabe que muitas mulheres têm perdido o propósito pelo qual foram criadas. Ó Deus, reconstrua as nossas vidas, capacita-nos com sabedoria, abate nossa arrogância e levanta a nossa dignidade. Ensina-nos a ser solução e não problema. Educa-nos de uma tal maneira que aceitemos Tua vontade. Tira, ó Deus, dos nossos corações todo ressentimento, toda rebeldia, amor ao mundo. Ensina-nos a respeitar e buscar o nosso respeito. Nos dê a mente de Cristo para aceitar de Ti o que não entendemos. Senhor, ensina-nos como mulher a estar sujeita em humildade aos nossos esposos, para que os nossos filhos aprendam esta lei cheia de amor e de respeito. Recupera nossa identidade e nos levanta de onde temos caído e permite levantar a nossa autoestima para sermos mulheres com propósito, ser ajuda idônea e bênção para as famílias em Cristo Jesus. Senhor, nos capacita em Tu graça em Cristo Jesus. Amém. E chegou o momento de findar essa programação de hoje, muito nutrida, com conselhos maravilhosos para ti, pai de família e mulher também do seu lar. Convidamos para que amanhã não perca a programação todas, com participações, temas importantes para nossas famílias e, sobretudo, com a presença de Deus. Até mais, irmãos. Así es, queridos hermanos, queridas familias, amanhã temos uma reunião com interessantes temas que eu acho que vai ser de bênção para cada um de nós.